aqui em São Caetano, né? Fiz engenharia civil, depois eu fiz mestrado na USP na área de estruturas, e desde que eu me formei eu sempre trabalhei com projetos, né? Projetos principalmente voltados à área de estruturas, mas também sempre visando aí a sustentabilidade e tudo mais. E hoje em dia eu também me dedico à área de patologia da engenharia, né, que é uma área que está crescendo bastante. Eu costumo dizer que eu me tornei patologista sem muito perceber isso, foi realmente me dedicando ao trabalho, aí fazendo alguns trabalhos que isso foi acontecendo, né? E com isso eu acabei escrevendo um livro, que o livro é Patologia em Alvenarias, da editora Oficina de Textos, foi lançada a segunda edição em 2018, a primeira edição foi lançada em 2015 pela editora Pini, e agora a gente está seguindo aí com a segunda edição, em 2018 ela foi ampliada e revisada também. E atuo bastante na área de projetos, algumas vezes a gente visita a obra para ver a coisa acontecendo, né? Mas principalmente na área de projetos, ministro aulas, palestras, bastante. E hoje estou aqui para falar um pouquinho de vocês sobre os projetos e a valorização da sustentabilidade, né? Que já é uma coisa que a gente já ouve faz tempo aí, a sustentabilidade, mas ela, ao invés de cair de moda, ela está cada vez mais em voga, porque é o nosso futuro, né? Então, vou apresentar aqui, vou compartilhar a minha tela. Cristiana, ainda não veio a sua tela. Você compartilhou? Estou fazendo aqui, deixa eu só ver como... Eu ponho a tela inteira ou uma janela é melhor? O que vocês acham melhor? Põe uma janela, fica mais janela, fácil. Né? Que assim eu me acho aqui. Uhum. Tá aparecendo agora? Agora está sim, está sim. Tá. Então vamos lá, vou começar a apresentação aqui. Então, como eu falei, projetos a valorização da sustentabilidade, né? Esse é um dos projetos aí que a gente vai falar, vou deixar falar mais para frente, é só uma imagem bonita aí para abrir a nossa palestra. Primeiro, então, vamos entender um pouquinho da sustentabilidade, né? Como eu disse, já é um termo que não é de hoje, que está aí no mercado, já está aí mais de 10 anos que virou novidade, né? Que esse termo era novidade, hoje em dia já é um termo mais batido, mas de qualquer forma é uma coisa que a gente tem que cada vez mais focar, porque faz parte do nosso futuro, né? Mas vamos entender de onde vem a sustentabilidade. Vem do latim sustentare, que é sustentar, apoiar, favorecer e cuidar. Então, não é só falando sobre sustentabilidade, mas também sobre o cuidar, sobre o favorecer, né? Então, aí que a gente começa a entender um pouquinho da amplitude da palavra sustentabilidade. Ela não está só voltada a ser sustentável numa obra exclusiva, ela tá, os 3 pilares principais dela são o social, o ambiental e econômico. Então, tudo isso envolve muita coisa, né? Então, a gente está falando não só de meio ambiente, tem que cuidar também da fauna e da flora, da justiça social, então agora eu estou entrando também no social, a ética, diversidade de gêneros, eliminação de preconceitos e cuidados com a comunidade como um todo. Então, é bem abrangente, né? O que vem a ser o desenvolvimento sustentável? Ele satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, eu não posso que com um projeto meu hoje, eu prejudique uma geração futura e projetos futuros, ou danifique de alguma forma. Pra vocês terem ideia de como isso é abrangente, eu trabalhei uma vez numa empresa que estava, enquanto eu prestava serviço, porque durante a minha carreira, por um período, eu fui prestadora de serviço em várias empresas de engenharia, até que eu montei a minha própria empresa, né? Então, eu, enquanto ainda prestadora de serviço, a empresa tinha já os certificados todos direitinho, né? E, de repente, a gente recebeu uma não conformidade, e ficamos um pouco sem entender o que tinha acontecido. E aí fomos buscar o que aconteceu,
a empresa como um todo, ela não cuidava de qual táxi os colaboradores e funcionários utilizavam para fazer o seu transporte. Então, por exemplo, se eu ia do escritório até o aeroporto, eu chamava um táxi do meu aplicativo, na época nem tinha aplicativo, mas um táxi que era vinculado com a empresa, né? Pegava um recibo e depois era reembolsado desse valor. E esse táxi não tinha o cuidado de fazer a reciclagem dos pneus. Então, olha como é complexo o negócio, quer dizer, envolve uma gama muito grande de pessoas, de ações e de planejamento que tem que ser feito para que você realmente consiga ser 100% sustentável, né? Como é uma coisa bastante abrangente. Então, esses programas, eles têm que ser internos e externos, envolvendo colaboradores, todas as pessoas afetadas com a atividade, processos de produtos e serviços, quer dizer, tudo que leva a que eu consiga executar o meu produto ou o meu serviço, e aos clientes também. Então, em tudo isso está envolvido para que você realmente seja considerado sustentável. Quer dizer, por que a empresa tem que ser sustentável? A empresa, ela se encaixa aí dentro do planeta Terra, né? Ela está aqui, está atuando aqui dentro. Então, de uma forma, ela tem que cuidar desse planeta de uma forma generalizada, porque com o tempo, se não fazendo isso, vai voltar para ela mesma que ela não vai mais caber nesse ambiente. Porque se ela está sendo agressiva para esse ambiente, então o ambiente vai começar a recusá-la e não querer mais. Então tem que ser um cuidado recíproco. Ela cuida para poder continuar existindo e continuar atuando. Então, de uma certa forma, a sustentabilidade tem um retorno para a empresa, que ela cria um clima mais harmonioso entre os colaboradores, que esses colaboradores eles se sentem parte de alguma coisa, eles se sentem agindo de forma positiva e ajudando o planeta de uma forma geral. Com isso, gera um engajamento melhor do time, o time todo se sente motivado, uma melhora na performance. Melhorando a performance, eu melhoro os resultados da minha empresa, gerando um lucro maior para a empresa. Então, não deixa de ser um investimento que tem um retorno quando bem aplicado. Quais seriam algumas práticas sustentáveis? Aqui eu citei várias aqui, mas vamos lá dar uma focada em algumas. Na implementação de sistema de tratamento e reaproveitamento de água. De nada adianta eu me falar que eu sou uma empresa sustentável se eu não cuido da água que eu utilizo. Então, toda a água de pia, de lavagem de piso, água de chuva, ela tem que ser reaproveitada, e isso tem que ser mostrado para o meu colaborador, para o meu cliente, para o meu fornecedor e para todo mundo que está acontecendo dentro da minha empresa. E é claro que isso também, apesar de ser um investimento inicial, com o tempo vai me gerar uma economia. O uso consciente da água e da energia elétrica. Antigamente tinha muito mais aquela visão, né? Que todo mundo tinha aquela visão. O que uma pessoa fazendo vai ajudar o mundo? E hoje não, né? Eu posso fazer, a visão é completamente diferente. Eu, principalmente, participei dessa transição. Então, hoje a gente pensa assim, não, eu vou fazer o meu pedacinho, cada um fazendo o seu pedacinho, a gente contribui de uma forma global, né? Desenvolvimento de programas de inclusão social na comunidade. Então, não só agora falando do meio dentro da empresa, mas como a comunidade que envolve como um todo. Programas de reciclagem de materiais, né? Respeito ao gênero, opção sexual, religião do colaborador. Antigamente isso era muito mais evidente, hoje em dia existe esse maior respeito, mas ainda assim existe preconceito, sim, a gente sabe disso. Uso consciente dos recursos naturais, então de nada adianta também eu ter todo esse trabalho se na hora de eu utilizar minha matéria-prima eu não mostrar que eu estou usando conscientemente de forma adequada. Reutilização da matéria-prima sempre que possível, não poluir os solos com produto da empresa, e aí já entra também o descarte de esgoto e resíduos de forma correta. Hoje em dia, quando a gente presta serviço para outras empresas, são pedidas várias documentações, né? Estou falando de serviço de obra principalmente. Inclusive, como é feito o descarte do material, se a caçamba, que a empresa contratada para deixar a caçamba na obra, se ela é certificada e se ela vai fazer o descarte adequado. Projetos educacionais referentes à preservação do meio ambiente para próprio
para os próprios colaboradores, né? Não praticar trabalho escravo, isso hoje em dia é um pouco absurdo, mas por incrível que pareça ainda existe. Respeito à diversidade cultural, sexualidade, raça, etnia e credo, políticas para as diferenças de gênero. Eu vou ser muito sincera, eu sendo mulher, eu nunca senti um problema com a diferença de gênero, mas a gente ouve muita gente falar por aí e se vê ainda muito problema com isso. E quais as vantagens, então, para o mundo corporativo, para ele falar, por que eu vou ser sustentável, né? Além dele ter um crescimento do bem-estar com a preservação do meio ambiente, dos próprios funcionários e colaboradores, ele gera uma imagem positiva, tanto para os clientes, fornecedores, colaboradores, funcionários e todo o grupo que está envolvido, né? E isso vai gerar para ele credibilidade e confiança. Ele ganha uma vantagem competitiva e uma diferenciação no mercado. Com isso, ele muitas vezes pode conseguir expandir nichos, coisas que ele nem pensava em trabalhar no primeiro momento, pode abrir algumas janelas. Redução nos custos da produção ao longo prazo, depois no investimento inicial, né? E satisfação e aumento da produtividade e do colaborador em si. Então, a gente falou um pouquinho da sustentabilidade, vamos entrar agora, eu separei alguns exemplos de projetos sustentáveis, para a gente conversar e discutir aqui, alguns mais modernos, outros um pouco mais antigos, mas que foram bastante complexos e que eu separei com muito carinho aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Esse é um bem moderno, que foi implantado esse ano, já teve outros testes no passado em outros lugares, né, que são as City Trees, que elas são como se fossem árvores urbanas, né, na tradução aí ao pé da letra, árvores na cidade, que elas são essa estrutura composta para diminuir a poluição do ambiente, tá? Então, ela está sendo testada agora em 2019, em 2 pontos críticos em Londres, né? Cada uma das estruturas tem o poder de aglutinar a poluição de 275 árvores. Elas são estruturas compostas por musgos e algumas outras plantas todas vivas, que essas plantas um pouquinho maiores, elas protegem esses musgos contra o ressecamento, a insolação e tudo mais, né? Então, o Conselho Florestal de Waltham instalou em 2 pontos críticos de poluição na cidade em janeiro de 2020. Esse conselho já havia declarado uma emergência climática em abril de 2019. Então, esse ano eles instalaram principalmente em 2 pontos críticos. Aqui mais uma imagem, tem até um banquinho para a pessoa poder sentar ali e curtir um pouquinho a paisagem, né? Então, esse foi apelidado do primeiro filtro de poluição biotecnológico do mundo. Como eu disse, utiliza plantas vivas e diferentes tipos de musgos para filtrar a poluição do ar, e ela pode beneficiar localmente os residentes e os transeuntes, melhorando ali a qualidade do ar naquele ponto que ela está instalada, né? Aqui mais 2 imagens, para a gente ver, uma menor e uma maior instalada. Ela é autossustentável, né? Então, além de ela trazer a sustentabilidade, ela se autossustenta, porque ela contém um tanque de água para a própria irrigação, sistemas internos de irrigação, sensores que monitoram o crescimento das plantas, tudo alimentado por uma combinação de painéis solares a bordo e baterias internas. Então, quando não tiver a luz solar para alimentar com energia solar esses painéis, eu tenho as baterias que foram carregadas no período de maior luminosidade, né, para poder sustentar aí essa energia nos períodos sem luz. Mais uma imagem aqui ainda sendo instalada também. E quando ela utiliza diferentes tipos de musgos, essas estruturas são capazes de remover vários poluentes do ar, inclusive partículas sólidas e óxido de nitrogênio. Então, não estou só falando do dióxido de carbono, tá? Ela também consegue eliminar, inclusive, partículas sólidas, que são muito prejudiciais à saúde e à respiração, e ao mesmo tempo, dióxido de nitrogênio, e além disso, produzir o oxigênio, tá? Existem muitos estudos mostrando aí que pessoas prematuramente tiveram problemas graves de respiração por conta da poluição, levando às vezes até a fatalidade. Então, isso é muito importante. Aqui na foto do lado esquerdo da tela, a gente consegue ver
essas plantas maiores, o musgo não dá para ver que ele fica por baixo, né? Mas essas plantas maiores que servem de proteção a esses musgos. Elas podem fornecer informações, inclusive detalhadas, sobre o desempenho de filtragem de ar e o status atual e dados ambientais no seu entorno. Então, pode ser recebido isso numa central, para que se consiga monitorar, quando instalado de uma forma mais generalizada, né? Monitorar onde que eu estou precisando melhorar o meu ar naquela região, onde que o meu controle está sendo melhor. Outro exemplo interessante, a autoestrada elétrica. Aqui no Brasil, pelo menos aqui na minha cidade, em São Bernardo, a gente tem alguns ônibus elétricos, que em São Paulo também a gente tem, mas caminhão elétrico a gente não tem aqui, ainda não se conhece, né? Então é a mesma ideia dos trens, né? Então, a utilização de cabos elevados, onde esses veículos eles vão poder se conectar durante o trecho da estrada que existe esses cabos. E foi um trecho inaugurado na Alemanha, em 2019, maio de 2019, um trecho de 5 quilômetros da autoestrada, inaugurado para teste, tá? Esse trecho, ele dando certo, ele pode ser implantado para muito mais, né? No estado de Hessen, então esses cabos aéreos, os caminhões híbridos, eles se conectam a esses cabos. Por que eles têm que ser híbridos? Porque no momento que deixa de existir o cabo e que ele não vai estar mais sendo carregado com energia, ele vai gastar essa energia elétrica, então ele vai ter que voltar ao combustível, a alimentação por combustão, né? A um outro tipo de alimentação para o motor, que não seja elétrica. Então, os motores têm que ser híbridos, elétricos e por combustão. Aqui mais uma foto, mais uma aproximação aí de como seria essa ligação desses cabos com os caminhões, né? Então, de acordo com o Ministério do Transporte, os veículos de carga têm aumentado nos últimos anos e são os grandes emissores de gases do efeito estufa. Como eu disse, esse projeto está em fase de teste e funcionando, não precisa implantar em todas as estradas do país, mas que eles implantem pelo menos em 1.000 quilômetros das principais estradas onde passam esses veículos de carga, já diminuiria bastante essa emissão de gases, e esse custo seria de 1 milhão de euros por quilômetro, ou seja, ao total 1 bilhão de euros investido aí, assim, é um investimento alto, sim, porém, o retorno não é muito bom, né, porque a emissão de gases ia diminuir muito e melhorando até a qualidade aí do transporte de cargas no país. Falando um pouquinho da energia eólica, que é uma energia super sustentável, né? Ela é super renovável. Existem aí algumas linhas que dizem que ela polui a paisagem, né? A visibilidade da paisagem. Realmente polui, não vou negar que polui, apesar de elas serem bonitas, mas ela está realmente comprometendo a paisagem, e muitas delas emitem ruídos, porém com a modernização elas estão cada vez menos emitindo ruídos ao girarem, né, com o vento. Então nada mais é energia eólica do que a transformação da energia do vento em energia útil, ou seja, utilizável, que é uma forma de obter energia renovável e limpa, pois elas não produzem nenhum poluente. O vento consiste num fluxo de gases em grande escala, proporcionando variações significativas ao longo do ano, e este movimento de ar, em decorrência do aquecimento irregular da atmosfera pela radiação solar, pode ser transformado em energia que a gente pode utilizar aí para abastecimento, né? Mais uma imagem. E aí uma coisa interessante que eu mostrei aqui, as torres eólicas, exatamente para falar da nossa próxima invenção, que foi em 2018. Vocês podem reparar aqui num parque eólico, que a gente tem a maioria das torres, ou melhor, todas as torres, elas são fixas, e elas estão voltadas preferencialmente para uma direção, que é a direção dos ventos predominantes daquela região. Porque se eu não tiver um aproveitamento 100% dos ventos, esse custo da instalação da energia eólica não se justifica. Eu tenho que ter uma boa produção de energia, né? Então eu tenho que ter um bom aproveitamento desse vento para que ele realmente se transforme em energia. E aí,
Como é que a gente faz isso? Eu tenho que ter grandes áreas sem nada acidentadas. Se eu tiver, como é que eu montaria, por exemplo, uma usina eólica dentro de uma cidade? Não teria condição, né? Mas aí, em 2018, dois jovens estudantes, eles inventaram a mini turbina eólica. Esses dois gênios aí, ó, tá na mão dele, tá vendo? A mini turbina eólica, que isso ainda está em estudo, foi um protótipo feito, inclusive está aberto ainda o estudo para estudantes que queiram, a pesquisa está aberta para estudantes que queiram continuar essa pesquisa e diversificar os materiais de fabricação dessa mini turbina eólica, continuar os estudos, né? Mas ele lembra uma bola de 25 centímetros de diâmetro, tem aberturas em sua superfície desenhadas para explorar a força dos ventos, que ele vem de várias direções, e ganhou o prêmio Dyson Award de 2018, Award de 2018. Então, enquanto uma turbina eólica precisa ser instalada em uma torre muito alta, ela capta os ventos em apenas uma direção, a turbina, ou wind, que eles chamam, é portátil, se transforma a energia, o ar que sopra de qualquer direção, inclusive de cima para baixo ou de baixo para cima. Por isso, adaptável aos grandes centros urbanos, porque quando eu tenho muita concentração de edifícios, o meu vento ele acaba formando o que a gente chama de turbilhões, né? Então, ele vai batendo e vai formando turbilhões. Então, ele fica totalmente perdido, né? Não tem uma direção como a gente está num campo livre. Que o vento ele sopra sempre como eu disse, existe uma direção predominante. Nos grandes centros urbanos, ele vai formando esses turbilhões e ele vai se variando muito de direção. Então, elas seriam facilmente adaptáveis para os grandes centros urbanos, né? A NASA já fez um estudo, já explora esse conceito há um tempo. Ele tinha estudando um modelo para um veículo movido a vento para explorar a superfície de Marte. Mas a multidirecionalidade dos ventos era um grande desafio a ser vencido. E esse um protótipo testado no deserto do Atacama, no Chile, finalmente provou o conceito. Mas ele foi abandonado e a ideia foi retomada agora pela equipe que desenvolveu a OWIND, que é essa mini turbina eólica, bastante interessante. A esfera tem aberturas geométricas em torno de um eixo fixo que gira quando o vento bate, movimentando engrenagens da turbina. Essas engrenagens acionam um gerador que transforma a energia do vento, ou seja, essa movimentação da turbina, em eletricidade. Ela pode ser utilizada tanto para alimentar localmente algum equipamento ou ser enviada para a rede elétrica. Ou seja, eu fabrico a energia no meu apartamento e mando para a rede elétrica, descontando aí da minha conta de luz. Outro projeto super interessante é a cidade floresta. Aqui está uma imagem, né? É lógico que isso é uma maquete eletrônica dessa cidade floresta. Mas qual que é a ideia, né? Esse projeto é de 2019, é a primeira cidade floresta inteligente do México, que terá como foco a inovação e a qualidade ambiental. Ela busca o equilíbrio entre as áreas verdes e construídas, e é completamente autossuficiente em alimento e energia. Aqui outra imagem aérea dessa cidade. Ela tem capacidade para 130 mil habitantes, um terreno de 557 hectares, com 400 hectares para espaços verdes. Mais de 400 espécies diferentes de vegetais vão compor mais de 7,5 milhões de espécies de plantas, né? Com uma proporção de 2,3 árvores por habitante. Imagina que coisa boa que hoje a gente deve ter aí 0, alguma coisa aí por habitante, né? Então, com isso, ela conseguirá absorver 116 mil toneladas do dióxido de carbono, nosso famoso CO2 aí, por ano, com toda essa capacidade verde aí. Aqui é a parte da captação de água e dessalinização da água, que visando a economia circular, ela é cercada por painéis solares e campos agrícolas, tornando completamente autossuficiente em alimento e energia. A água é coletada na entrada da cidade, que depois vou mostrar a localidade da cidade, próxima à torre de dessalinização, tá? Ela é colhida do mar, dessalinizada e distribuída por esse sistema que a gente viu agora, de canais navegáveis, que conecta a zona urbana aos campos agrícolas. Dentro da cidade, as pessoas só vão circular com veículos elétricos e semi-automatizados, deixando os carros longe, fora dos limites da cidade. Aqui mais uma imagem, né, dessa cidade dos sonhos aí, tomara que realmente ela se concretize.
A cidade ainda conta com um centro de pesquisa avançada que vai receber universidades, organizações internacionais e empresas que lidam com questões de sustentabilidade. Esse centro pode receber pesquisadores e estudantes do mundo todo para colaborar aí com as novas tecnologias, né? Que a gente percebe os painéis solares ao redor. E aqui seria a localização dela, esse retângulo em vermelho, né? Seria a cidade, ali à direita está o mar, da onde e faria toda essa dessalinização e essa utilização dessa água. Agora, esse é um projeto um pouquinho mais antigo, mas eu vou falar bastante dele por ele ser bastante complexo. E apesar de ele ser de 2008, né, que ele foi finalizado, ele ainda tem muita coisa moderna, que é aquele que a gente viu no início, né, que é a Academia de Ciências da Califórnia, que a gente viu lá no nosso primeiro slide. Então, o que aconteceu? Aí tinham 2 prédios antigos que eles sofreram com muito tempo. Essa academia ela tem mais de 150 anos, ela sofreu terremotos, sofreu várias deteriorações, então esses prédios foram renovados, tá? Então, se tornando em um dos maiores museus de história natural do mundo, contando com mais de 26 milhões de espécimes em seu acervo. Está situado no Golden Gate Park, em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, e foi inaugurado essa nova ala em 2008. Aqui uma outra imagem dos novos prédios, do novo prédio aí que uniu os dois, né? O museu tem uma cobertura viva, como vocês podem ver, tanto nessa foto quanto nessa, né? Dá para ver que a cobertura verde, né, viva, que proporciona excelente isolamento térmico, mantendo a temperatura interior bastante mais fria, bem mais fria do que se fosse um telhado comum, convencional. Absorve cerca de 98% da água pluvial, então a gente pode coletar toda essa água e reutilizar, e isso impede que 3,6 milhões de litros de escoamento de poluentes no ecossistema a cada ano. Imagina quanto é isso, porque a partir do momento que a água cairia já num piso onde anda o carro, pessoas, ela já está se poluindo. De alguma forma, ela vai ter alguma poluição que não seja natural. Então, com isso, impede que 3,6 milhões de litros de escoamento de poluentes por ano, que é muita coisa, né? Uma coisa interessante que ela tem, no entorno de toda aquela cobertura verde, a gente consegue ver aí essa cobertura, que ela é uma cobertura também decorativa, mas são painéis fotovoltaicos. Então, ao redor de todo o telhado, existe um dossel, essa cobertura de vidro, com uma faixa decorativa de 60 mil células fotovoltaicas, que podem gerar cerca de 213 mil kWh de energia por ano e fornece até 10% da necessidade da academia. A utilização da energia solar evita a emissão de gases com efeito estufa para a atmosfera. Assim como a energia eólica, a energia solar também é uma energia limpa, né? Produção limpa de energia. Então, quais os prédios que tem lá? A gente tem o Museu da História Natural de Kimball, Planetário Morrison, Rainforest of the World e o Aquário Steinhardt. Então, primeiro, falando do Museu Natural de História de Kimball, tem importantes exposições que explicam a evolução da vida na Terra e sua preservação. São expostos enormes esqueletos, como os de Tiranossauro Rex ou de uma grande baleia azul. Aqui, então, é a cobertura desse museu, né? A floresta tropical ela é carinhosamente denominada de florestas tropicais do mundo todo em exposição. Ela possui vários exemplares aí de pássaros, borboletas, rãs e insetos do mundo todo. Então, ela está aqui. A imagem dessa floresta tropical aí. O aquário abriga um recife de corais com mais de 4 mil peixes e comporta 212 mil litros de água. E aqui uma imagem do túnel do aquário, que a gente consegue passar ali no meio, se vendo todo envolto aí pelos animais, né? Então, como eu disse, essa construção ela recuperou 2 edifícios e mistura isso com uma estrutura completamente nova, que é muito transparente, para utilizar bastante da iluminação natural, conectando também ela visualmente com o parque, com o Golden Park, totalmente diferente da concepção que a gente está acostumado de museu, de ser uma coisa fechadona, né, uma coisa meio escura, fechada, né? Lá não, é tudo aberto e com muito vidro, muita iluminação natural. Aqui mais uma imagem dos prédios principais, visto de fora.
É um dos 10 projetos do Green Building do Departamento do Meio Ambiente de São Francisco. O edifício consome entre cerca de 30% e 35% a menos de energia do que é requerida pelas regras da certificação do LEED Platina. Então, eles estavam querendo receber o certificado e eles ainda estavam abaixo do limite exigido pelo LEED, pela qualificação LEED. Ele conserva 2 paredes de calcário do edifício anterior, que foi construído em 1934, como forma de preservar um pouco a memória, sem agredir a nova arquitetura, né? Então, aqui a gente consegue ver, em corte mais ou menos aí, as 2 grandes cúpulas que a gente vê lá de cima. Uma delas guarda o planetário, e na outra delas está a floresta tropical. Então, o planetário e a bolha que contém o habitat da floresta tropical são as 2 grandes esferas que formam um telhado verde. Uma paisagem com espécies nativas da Califórnia, então também não precisa de grande adaptação, então não precisa de muita manutenção, e nem água além do necessário captado pela própria chuva. Então, já usando espécies da própria região. E o telhado então ele não pode ser totalmente acessível aos visitantes, exatamente para não danificar essas vegetação e também não poluir, então ele só tem um caminho restrito que pode passar. Aqui mais uma imagem interna do museu. Nem tem cara de museu, né? A gente fala museu, mas nem parece tanto museu. Então, algumas sustentabilidades, formas sustentáveis que eles utilizaram. Aquecimento pelo piso radiante reduz a energia necessária de 5% a 10%. Sistema de recuperação de calor que capturam e utilizam o calor gerado por equipamentos da climatização. E o telhado verde fornece uma camada de isolamento térmico para a construção, reduzindo a energia com ar-condicionado, gasta com ar-condicionado. Aqui tem uma foto em detalhe, né, de como é essa cobertura verde. Então, ela é feita por quadrados aí, e esse tecido, ele é um tecido que tem vitaminas para ajudar o desenvolvimento das plantas. Vidros também foram utilizados de alto desempenho por todo o edifício, para evitar a absorção de calor, diminuir, né, bastante a absorção de calor. Sistemas de umidificação por osmose reversa são utilizados para manter as coleções da pesquisa num nível constante de umidade, reduzindo assim o consumo de energia com umidificação forçada em até 95%. Aqui os vidros com alto desempenho, né? E aqui é uma fachada do Museu da Califórnia, da Academia, né, de Ciências da Califórnia, chamado também de museu lá. Mais um projeto que eu quero comentar com vocês, que é o Museu da Manhã. Não sei quem já teve a oportunidade de conhecer, ele é muito bacana, foi projetado pelo Calatrava, né, pelo Santiago Calatrava, um arquiteto muito renomado, e ele também é um grande exemplo aí de sustentabilidade. Ele é um museu localizado no Rio de Janeiro. O projeto do arquiteto, como eu falei, espanhol, Santiago Calatrava, foi erguido ao lado da Praça Mauá, na zona portuária, e foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015. Então, além de ele ser toda uma estrutura sustentável, né, o foco do museu é exatamente levar o visitante a essa reflexão do futuro, né, exatamente por isso o nome Museu do Amanhã. A gente, conforme você vai visitando o lugar, você vai tendo uma reflexão de toda a mudança ambiental, desde os primórdios, passando aí pelas cidades, passando por toda a evolução da Terra, né, e vai tendo essa conscientização do que está sendo feito para o futuro, para que se mantenha condições aí habitáveis na Terra, vamos dizer assim, sendo mais extremista até. E, inclusive, lá tem um joguinho que você pode participar de como você salvaria, se você tivesse que dirigir a uma cidade, uma comunidade, o que você faria? E aí você tem que fazer algumas opções lá e depois fala se você foi bem ou não, se a sua comunidade ia sobreviver ou não. Bem interessante essa reflexão, esse pensamento que ele nos leva a buscar, né?
Então, isso aqui eu já falei. Aqui mais uma imagem dele, vista de frente. Então, 6 meses após sua inauguração, o Museu da Manhã se tornou o primeiro museu do Brasil a conquistar o selo de ouro da certificação LEED, que é Leadership in Energy of Environmental Design, ou, em português, Liderança em Energia e Projeto Ambiental. Aqui mais uma imagem dele, também bem bonita, essa estrutura toda metálica, né? Essa parte na frente é um balanço bem grande ali. E o que é interessante, se vocês repararem todas essas abas que ele tem, né? Eu já vou comentar sobre isso. Primeira coisa, vamos entender por que ele conquistou esse selo de ouro, né? Então, ele faz o uso racional da água, inclusive para a água, ele tem todo no entorno dele, ele tem espelhos d'água. Então, aquela água do espelho d'água é utilizada dali da própria baía em volta dele. Ele tem espaços sustentáveis, ele tem qualidade dos ambientes internos da edificação, por isso ele ganhou esse selo, inovação e tecnologia, tudo lá é muito tecnológico lá dentro, atendimento a necessidades locais, da localidade onde ele se enquadra, que é o princípio da sustentabilidade, né? Redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos e eficiência energética. Ele ocupa 15 mil metros quadrados, ele é cercado por espelhos d'água, como eu disse, jardim, ciclovia, área de lazer, numa área total de 34,6 mil metros quadrados do Pier Mauá. Mais uma imagem dele aqui. Então, a arquitetura sustentável dele previu uma tecnologia empregada na captação de energia solar e o uso das águas da Baía do Guanabara no sistema de ar-condicionado. A estimativa é que por ano sejam economizados 9,6 milhões de litros de água e 2.400 megawatt-hora de energia elétrica, o que seria suficiente para abastecer quase 600 residências. Então, toda esse espelho d'água, né, e a água do ar-condicionado, inclusive a água do ar-condicionado, aquela que é condensada, também é reutilizada. O uso racional também se dá no tratamento e na reutilização de águas de pias, lavatórios, chuveiros, chuvas, além do volume proveniente da desumidificação do ar-condicionado, pode render até 4 mil litros de água ao dia. Olha quanta água que é reaproveitada, né? E aqui que eu estava falando dessas abas, né? Parte da energia utilizada no edifício é gerada pela captação de energia solar, que as grandes estruturas de aço instaladas na sua cobertura móvel servem de base para placas fotovoltaicas que ao longo do dia se movimentam como asas para acompanhar o posicionamento do sol. Então isso é muito interessante, voltando aqui na imagem de novo, pode ver que como está diferente o posicionamento dessas abas de um lado e do outro, né? Exatamente por causa da posição do sol. Então aqui eu estou tendo o melhor aproveitamento da luz solar desse lado, por conta dessas asas, essas abas, essas hastes estarem esticadas, né? E do outro lado, elas então se erguem para conseguir fazer essa captação de energia. Então, isso quer dizer, é uma simbiose perfeita da arquitetura com a sustentabilidade, né? Porque ele está utilizando um recurso arquitetônico para fazer uma melhor captação de energia solar durante todo o dia, e ao mesmo tempo ele está embelezando a estrutura e fazendo com que ela nunca tenha um formato fixo, né? O dia todo ela se movimenta. Eu acho isso muito bacana, é uma coisa fantástica de como que a arquitetura pensou ligada. Aliás, eu sou fã do Calatrava, outros trabalhos dele também, lá em Nova York, que ele fez a estação de metrô. Ele tem também a ponte Alamilo, que é uma ponte onde o pilar dela é inclinado, e o próprio peso do pilar, através de estais que segura o tabuleiro da ponte, eu falo sempre isso nas minhas palestras, é bem interessante. Então ele, assim, é um arquiteto bastante consciência, né, tanto da sustentabilidade, quanto do quanto a arquitetura e a engenharia podem se unir para fazer trabalhos mais interessantes. E não tem aquela diversidade, né, ou aquela diferença, vamos dizer assim, a estrutura vai para um lado, a arquitetura vai para o outro. Não, juntos, né, assim como também pensava o grande Oscar Niemeyer. Ele tinha alguns calculistas que eram
ligados a ele, um deles é o grande Bruno Contarini, que eles trabalhavam juntos. Então a ideia, o arquiteto que tem, que eu falo que se engenheiro fosse desenhar prédio, ia ser tudo quadradinho, ia ser tudo pintado de marrom e cinza. Então as grandes ideias são dos arquitetos, não tem como, eles têm esse lado humano, esse lado criativo, né? Esse lado de imaginação. Então a grande ideia vinha do Oscar Niemeyer, e aí ele sentava com o Bruno Contarini, e aí os dois pensando junto como que aquilo poderia se tornar a realidade, né? E assim como outros arquitetos, Lina Bobardi, outros arquitetos também ousados, mas que conseguem pensar num todo, né? Não só pensar na arquitetura, mas sim que é esse que é o nosso objetivo, né? Ser multidisciplinar. Assim como a sustentabilidade, ela pensa no todo, engenharia, arquitetura e todos os processos envolvidos num projeto, numa edificação, ele também tem que ser multidisciplinar, ele também tem que ser pensado com todos. Não adianta um só querer caminhar sozinho para um lado. Quando isso acontece num todo, que nem provavelmente para viabilizar esse projeto que a gente está vendo aí, dessa movimentação de hastes e tudo, muitas alterações iniciais do projeto arquitetônico foram feitas para que se pudesse chegar num resultado, né? Assim como também muitas alterações do projeto estrutural inicial também foram feitas para se adaptar, chegar no que a arquitetura realmente almejava. E aí a gente chega num trabalho, num resultado aí maravilhoso, que não tem como negar que é a perfeita união dessas coisas, né? E ainda por cima sustentável, porque essa movimentação é exatamente para captar melhor, né? Causar uma melhor captação da energia solar. Aqui mais uma imagem do nosso Museu da Manhã, à noite. Provavelmente aqui, pelo tamanho da fila, deve ter sido próximo da inauguração, né? Porque tinham filas enormes. A gente consegue ver a fila dando várias voltas aí. Além de toda essa preocupação, o Museu da Manhã ele também teve preocupação na obra em si, né? Com a redução de recursos usados na obra. Então, eles reutilizaram, por exemplo, resíduos que sobraram das estacas para fazer a montagem dos barracões lá utilizados de proteção tanto dos funcionários quanto também para armazenamento de materiais da obra, né? Com isso, eles pouparam toneladas de aço fazendo dessa forma. Além disso, a seleção de materiais também, porque é o que eu falo, a sustentabilidade, ela está ligada a tudo, ela não está só ligada a uma coisa específica, né? Ela está ligada ao todo. Então, também foi pensada na utilização de materiais a partir de critérios ambientais, dando preferências a materiais com componentes reciclados, de baixa toxicidade, de alta durabilidade, produzidos próximos ao local da obra. Isso também é importante, que o transporte, né, ele além de gerar trânsito, poluição, desgaste do meio ambiente, enfim. Então, quanto menos eu tiver que transportar, melhor, né? E estão produzidos próximos ao local da obra e utilização de madeira certificada, obviamente, né, que isso também hoje em dia já é uma coisa que não se admite mais. Mas era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Obrigada aí pela atenção. Agradeço a todos. Deixa eu tirar aqui a minha tela. Como é que eu volto aqui? Cristiana, vamos abrir para perguntas, tá? Pois não. Os alunos podem começar. Nossa, tem um monte aqui. Espero que. Tem. Uma das perguntas do André Aguiar: o custo disso não é caro? É belo, mas é caro. Agora, o que é caro? Disso pela hora da pergunta, acho que é do Museu da Manhã que ele está falando. É isso, André? Sim, é isso, André? Barato Museu da Manhã? Barato não é. Aí o que eu costumo dizer, oi, André, isso mesmo, né? O que eu costumo dizer, né? Em primeiro lugar, o Museu da Manhã, além de ele ser um ícone, virou um ícone, né, ali da Bahia e tudo mais, ele também traz, como eu disse, essa reflexão
a gente pensar no amanhã e a gente pensar... Então, essa grandiosidade dele, de uma forma, fica no Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã. Estão perguntando se fica em Minas. De uma certa forma, essa grandiosidade dele faz com que você pare para refletir, né? E museus, eles são obras de arte em si, assim como eu justifico a construção do MASP. Justificaria também o MASP aqui em São Paulo, não sei quem conhece, que tem os 4 pilares lá, né? Acho que a maioria aí de vocês já conhece, né? Os 4 pilares lá e as vigas, ficou um custo alto, teve que ser inventado na época, em 1940 que ele foi construído, né? Só que é um ícone até hoje da cidade de São Paulo também, né? Então, da mesma forma, o Museu do Amanhã também é, assim como também tem no Rio de Janeiro a Cidade das Artes, que você, não sei se alguém já ouviu falar, é um projeto também muito bacana, e também custou muito caro, mas também virou lá um ícone lá da entrada da Barra da Tijuca. Tem mais perguntas? Tem, pera um De ver o museu no Rio de Janeiro é legal mesmo. Tem salas aqui, Laís Orlandini, eu pude visitar o museu em janeiro e é bem legal mesmo. Tem salas com exposições que falam sobre os animais, sobre a emissão de gases e diversos outros temas. Exatamente. E essas salas fazem você pensar, né, Laís? Elas não são uma sala que te dão tudo pronto. Elas te envolvem, né? Elas te envolvem no museu e faz com que você pare ali e reflita, fala, meu Deus, o que vai ser do amanhã, né? Alguém tem... Professor Perecim, tem alguma pergunta? Seu gatinho tá te fazendo companhia aí? Ah, tá, ele não me deixa quieto. Olha, em princípio, eu não tenho pergunta, mas eu queria aventar uma outra maneira de enxergar essa questão da sustentabilidade. Eu me apoio muito num princípio da engenharia de produção e diz o seguinte: elimine os processos que não acrescentam valor ao produto. Eu vou pegar um exemplo da sua área, que é a alvenaria estrutural. Quando eu construo com alvenaria estrutural, eu estou evitando de cortar árvores para fazer os compensados, para fazer a forma do pilar e das vigas. Aí eu estou trabalhando também a sustentabilidade dentro da obra. A senhora concorda com isso? Perfeitamente. Perfeitamente, sem sombra de dúvida. Inclusive, é uma prática que eu defendo muito. Muitas vezes os clientes chegam para mim com o projeto pronto, já pensando em fazer em concreto armado, e quando eu vejo que a arquitetura se encaixa numa alvenaria estrutural, porque a alvenaria estrutural é um pouco limitante no sentido arquitetônico, né? Eu sempre sugiro, porque o André falou que não entendeu, acho que a colocação do professor, ele está dizendo assim, quando a gente utiliza a alvenaria estrutural, a gente não usa a forma. E aí, eu eliminando a forma da minha obra, eu tenho uma obra mais sustentável, porque, de qualquer forma, aquela forma de madeira que eu utilizaria na minha obra, por mais que ela seja de uma madeira que, como é que fala, certificada para aquilo, ela é uma madeira que vai ser utilizada só naquela obra e vai ser jogada fora. Por mais que eu reaproveite na mesma obra, ela vai acabar sendo desperdiçada. Então, de uma forma ou de outra, é uma boa forma de se evitar esse desperdício de madeira fazendo a utilização de alvenaria estrutural. Eita, sem sombra de dúvida. Vai. Você quer carinho? Ele quer carinho. Vamos lá. Alguém mais? Tem alguém da arquitetura que gostaria de fazer alguma pergunta? O João Mendes disse que os temas das exposições de gases é bem interessante lá no museu. Tem um youtuber chamado Alan Bida, que fala sobre os animais e também os gases, tá? Qual a diferença? A Kelly está perguntando qual a diferença entre selo LED e o selo Aqua. Na verdade, são certificações diferentes, tá? O selo é LEED, né? Que é o Leadership in Energy and Environmental Design, né? E o selo Aqua, ele é um processo de gestão total do projeto para obter alta qualidade ambiental em empreendimentos novos. São duas certificações diferentes. As duas buscam
a sustentabilidade, os projetos mais inteligentes, dizendo assim, né, que cuidam do meio ambiente, mas são certificações diferentes, porém ambas focadas no mesmo resultado. Interessante. Dentro da sua área de estruturas, o que você teria para contar para os nossos alunos? Quais as dificuldades? Porque eu tenho uma turma que tem, assim, horrores de um professor que dá estruturas, né? É o terror. Tá? Ele também é da Mauá, e ele tem o jeito dele de dar aula, e os alunos ficam, assim, polvorosa quando fala no Montefusco. Então, você conhece a figura? Foi meu professor. Ela sobreviveu, turma, ela sobreviveu. Tá? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. O que o aluno precisa focar para atuar na área de estrutura, principalmente na estrutura estrutural, onde ele tem que fazer cálculos e uma série de coisas. Bom, Fátima, adorei a sua pergunta, porque eu sou apaixonada por cálculo estrutural. Então, acho que não tem assunto melhor para eu falar do que esse. Bom, em primeiro lugar, gente, não fiquem com medo do bicho-papão. O Montefusco, ele é um excelente profissional, excelente professor, e o cálculo, você tem que entender o princípio. Ele é física aplicada com matemática, né? Mas você, entendendo o princípio dele, fica muito simples. É claro que quando a gente faz uma prova na faculdade, é diferente da tua atuação no dia a dia, óbvio. Além de ter o nervosismo e tudo mais, também a exigência de uma prova, você às vezes não consegue ter aquela visão do projeto em si. Agora, falando em projeto de estrutura, gente, ele é apaixonante. Por quê? Imagina você pegar, que nem esse caso aí que eu falei, do Museu da Manhã, essa estrutura, esse projeto do Calatrava, e você pensar, eu vou fazer isso ficar de pé. Né? Tem até uma frase do Niemeyer, Oscar Niemeyer, que ele fala assim, se a reta, eu não vou lembrar exatamente agora, mas ele fala alguma coisa assim, a reta leva ao infinito, a curva faz o concreto atingir o infinito, uma coisa assim. Depois eu vou lembrar essa frase direitinho do Oscar Niemeyer. Porque é apaixonante você pegar aquela estrutura, você imagina, você pega um projeto de arquitetura que você nem imagina como vai parar de pé, aí você traz para você e fala, bom, agora eu vou imaginar o esqueletinho dele, vou imaginar como é que ele vai ficar de pé. Aí você começa a traçar, faz um primeiro modelo, roda lá no software, seja no software ou na mão mesmo, roda, e vê o que dá. Deu um deslocamento muito grande para cá, ou deu uma deformação muito grande para lá, ou a viga... Ah lá, Beatriz, a reta é o caminho mais curto, é isso aí, entre dois pontos. É isso aí, Beatriz, obrigada. A curva é o que faz o concreto buscar o infinito. Essa frase do Oscar Niemeyer. Por isso daí vocês já imaginam como é gostoso esse processo. Então, a gente recebe a arquitetura, a gente monta aquele esqueleto no software, e aí depois que você montou e viu que ele ficou bom com relação ao deslocamento, aí você vai peça por peça estudando fundação, viga, pilar e laje, vendo os seus limites, o que tá bom, o que não tá, o que precisa ser melhorado, se eu preciso aumentar um pilar, diminuir um pilar. Então, aí você vê o cálculo aplicado no seu dia a dia. E aí, isso é apaixonante. Então, aquela coisa de integral e tudo mais, na verdade, a gente precisa saber, sim. Todo estagiário que chega para trabalhar comigo, eu faço fazer primeiro um dimensionamento na mão, porque precisa, sim, saber como faz. E aí, depois, o software nos ajuda muito, mas você tem que saber interpretar os dados do software. Senão, eu me formaria na faculdade, compraria um software e sairia fazendo arranha-céu. E não é por aí, né? Então, tem muita coisa envolvida. Só que, assim, é um aprendizado diário, é um desafio diário, e é uma coisa muito gostosa de se fazer, tá? Diferente do que daquela calculeira lá de todo dia da faculdade, que também eu gostava, achava bacana, mas quando a gente coloca... E aí, sabe o que é mais legal de tudo? Quando você vê ele lá pronto, construído, fala, eu que calculei. Apesar da maioria lembrar só do arquiteto, mas a gente sabe que está de pé por causa nossa, né? É uma coisa bem realizadora quando a gente participa de um projeto e você fala assim, eu participei disso.
tá? Aí você vai com aquela coisa, você sabe o que você fez, você sabe o que você desenvolveu. Então, isso é vamos dizer assim, é uma recompensa para o engenheiro, tá? É um elogio. Tem uma pergunta aqui, do Vitor Henrique Zaparoli. Uma outra grande maneira da arquitetura sustentável é a utilização de container já descartado. Qual sua visão sobre essa utilização? Excelente, é Vitor, né? Excelente, Vitor. Hoje em dia, não tem mais limite para casa feita ou edificação feita em container. Você vê edificações maravilhosas que, às vezes, você vê a edificação e a pessoa depois fala, é em container. Fala, o quê? É impossível, porque você disfarça completamente. É um material, como você disse, descartado, porque o container é utilizado lá no navio ou no caminhão até não poder mais. Quando ele não presta para mais nada, aquilo é jogado fora. É um material que pode ser reaproveitado e fazer edificações maravilhosas, desde que bem planejadas e bem estruturadas. Sou super a favor disso. Bem colocado. O Vinícius Bartolazzo pergunta o seguinte: você recomenda algum tipo de software de cálculo estrutural? Olha, Vinícius, existem vários, tá? Os mais famosos aqui no Brasil é o TQS, que é o que eu utilizo, depois eu vou explicar por quê, o CIPCAD e o Eberic. Eu tenho propriedade para falar do TQS e do Eberic. Do TQS eu não tenho propriedade para falar porque eu nunca utilizei, tá? O TQS, por que eu tenho o TQS em primeiro lugar? Ele é um software excelente e ele foi um dos primeiros a sair. Ele é um software 100% brasileiro, isso me orgulha bastante, tá? Que os seus criadores são os donos atuais da empresa até hoje. É 100% brasileiro, por isso que você não consegue piratear, que ele tem lá o hard lock, que a gente fala que é uma chave para você utilizar. E ele foi um dos primeiros a ser desenvolvido. Pra você ter ideia, era no sistema DOS, na época que eu comecei a utilizar ainda, vocês nem sabem o que é isso. E imagina um computador todo preto com as letrinhas verdes, era isso que a gente tinha. Não tinha desenho, não tinha nada. Você lembra, né, Fátima? Com certeza. E aí ele foi sendo desenvolvido, eu adquiri e fui evoluindo junto com ele, tá? Aí por conta do mercado e de dar aulas, eu tive que me envolver com o Eberic. Então, normalmente nas aulas que eu dou sobre um software ou sobre o outro software, eu faço um comparativo dos dois. E eles têm vantagens e desvantagens. O que eu aconselho? Você escolher um e seguir com ele. Por quê? Com o tempo você vai pegando intimidade com o software e você vai entendendo melhor. Então você acha com maior facilidade um erro que ele possa ter soltado lá e que você não sabe de onde veio. Quando você não conhece o software, você leva às vezes 2 dias para achar o erro. Quando você conhece, você leva 10 segundos. Você fala, já sei de onde é, tá? Então, mais fácil para você achar um erro, você começa a desenvolver habilidades e mais rapidez para trabalhar com aquele software, você vai conhecendo o jeitinho dele, você vai pegando a manha, vai fazendo com mais rapidez, e um monte de outras vantagens, tá? Então, eu aconselho, você escolhe um e segue. Agora, vantagens e desvantagens, eu não tenho como falar, este é melhor do que este. Não, os dois têm vantagens e desvantagens, falando só do software, do TQS e do Eberic, tá? Além disso, existe outro software chamado Strap, que eu também utilizo, e tem o Metallica também, que muita gente utiliza aí. Este eu não tenho propriedade para falar, Metallica, nunca usei. Dizem que é bom, eu tô falando agora não para concreto armado, para estrutura metálica, tá? O Strap, ele te dá só a barra. Então, qual que é a vantagem do Eberic e o TQS? Quando a gente fala de concreto estrutural, você coloca o projeto lá dentro, processa e ele já te extrai as armaduras detalhadas. Isso é uma vantagem imensa. Antigamente a gente fazia tudo isso na mão, no nanquim. Você imagina o que era isso? Isso quando a tinta não caía no papel, né? Exatamente. Aí tem que passar gilete, né? Ou fazer tudo de novo. Ou fazer tudo de novo, se o estrago fosse muito grande, exatamente. Então, assim, essa é a grande vantagem. O strap, ele não desenha para você a armadura, não detalha. Mas ele também, ele te dá o quê? O pórtico dimensionado com os esforços. Aí, com aquilo, você pode detalhar, tá? E um software gratuito estudantil que você já deve conhecer, que é o F2, né? O F2, acho que vocês já usam faz tempo aí. Tá, então... Agora, o TQS e a Eberic,
Ambos eles têm o software estudantil enquanto vocês estão na faculdade. Não sei, tem que ligar lá para saber como funciona. Vamos ver o que temos aqui. A gente precisa saber onde é pergunta ou onde é conversa entre eles. A Beatriz Manzano. Cristiana, hoje em dia se fala muito em impressões em 3D. Você diria que é sustentável e que é algo que substitui os métodos de construção atual? Vai longe isso. Isso dá quase outra palestra, né, Fátima? Não, e depois outra. Eu acho que, é a minha opinião, isso um dia pode vir a ter, tá? Da mesma forma que quando a gente era criança, via os desenhos do Jackson e falava, credo, isso nunca vai acontecer, e hoje nós estamos vivendo isso, né? Pode ser que lá na frente também isso possa acontecer, né? Mas não vai, nada substitui, uma tecnologia não substitui outra, elas se agregam, tá? Exatamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. É isso mesmo. Eu acredito que para o futuro, sim, Beatriz, a gente vai ver, como ela está dizendo, uma simbiose entre as duas. Mas substituição, talvez uma adaptação das edificações para que se faça com impressão 3D. Mas, como ela disse, está muito longe ainda da realidade isso. De realmente, porque tem muita coisa envolvida, né? Quando a gente fala de uma edificação, vamos falar, por exemplo, de concreto armado. Aí você tem a retração do concreto, você tem armaduras, tem a fissuração, depois você tem a alvenaria, aí você tem o revestimento e a fixação do revestimento com a alvenaria. Então, são muitos materiais que a gente já tem estudado para se transformar, de repente, numa coisa totalmente nova. Pode ser que você faça hoje, mas o que ela vai te dar de problema depois? A gente já não conhece, entendeu? Então, é um processo a ser evoluído, acredito assim. Com certeza. A Beatriz está agradecendo. Tá? Alguém mais tem perguntas? Ei, lá vem de novo, Fátima. Bloqueia esse danado. Nós temos problemas de alguns engraçadinhos que entram para poder fazer gracinhas aqui conosco. Tá? Mas já caiu fora. Então, nesse mundo de informática que nós estamos vivendo hoje, dá nessas coisas. Bom, o Vitor Henrique Zaparoli, ele está perguntando, todos os projetos sustentáveis têm que ser confeccionado o desenho bioclimático? Depende do projeto, ele mesmo já respondeu. Sim, a maioria sim. Né, assim, todos, pelo menos que eu consigo imaginar, sim, porque você tem que pensar no todo, como eu disse, né? Não adianta você só pensar naquele projeto, você tem que pensar em tudo. Então, vamos dizer aqui, acho que 90%, pelo menos. A gente tem que sempre estudar o entorno do projeto, né? Você vai fazer um projeto enorme de um shopping center ou de um conjunto habitacional enorme numa região onde tem ruazinhas pequenas, você vai ter que fazer uma intervenção também nas vias ali dos arredores. Então, todo projeto, inclusive, na minha área, que é a área de levantamentos, eu falo para o pessoal, você vai fazer uma reurbanização de uma área de ocupação irregular ou uma área de comunidade, você tem que ver, no mínimo, 50 metros além do limite, porque você vai ter que estudar o que influencia naquela área. Né? Então, os profissionais hoje chegam e pedem exatamente aquele tantinho, e eu falo, e o entorno? Né? É que se você faz um bufferzinho de 50 metros, a área triplica, e o que eles não querem é gastar dinheiro, mas é uma economia porca. Exatamente. Né? Fátima, o Vinícius também falou sobre sistemas simples com dispositivo de içamento. Vinícius, eu acho que você está falando daquele sistema que você concreta no chão e faz o içamento? É isso que você está falando? Como é que chama? Tilt-up. Uhum. Se for isso, não. O que é, então, Vinícius? Fala de estrutura de KBK?
que é KBK? Vinícius, fala com a gente. Ponte rolante. Ah, tá. Software para ponte rolante. Acho que é isso que você perguntou, né? Não tem um específico. A gente adapta o software para isso. Então, dependendo do tipo de software, ou você já tem no próprio software um carrinho que anda, como se fosse a ponte rolante, tá? Se não, a gente simula algumas posições da onde poderia ficar a carga da ponte rolante para fazer o dimensionamento, tá? E aí, a parte dinâmica a gente faz à parte. Coloca separado daquela, se você fez as posições fixas, a parte dinâmica você faz um outro carregamento. Se você conseguir no seu software fazer com que ela se desloque, tem alguns softwares que tem isso. Aí ele já vem com a dinâmica junto. Acho que está respondido, né, Vinícius? Eu já fiz dos dois jeitos, tá? Tanto de um quanto de outro. A Queiroz Galvão está fazendo ali a Tamoios, né? Ali tem uns sistemas fantásticos, porque não tem estradas de serviço, né? Então, eles estão... eu assisti um vídeo essa semana sobre como eles estão levando as vigas de pontes, tá? Aéreas, até a ponte para alocar. Às vezes usam um helicóptero para dar um apoio, tudo, mas é mais na base do guindaste. É isso mesmo. Então, é assim, uma obra maravilhosa. Maravilhosa. Para quem vive no meio de obras e estruturas e que conhece um pouco disso, acha aquilo o 10, né? Mas a gente tem que fazer tem que dar parabéns para os engenheiros que estão fazendo esse tipo de projeto. É bem interessante isso. A minha área é mais infraestrutura, né? É como eu digo para os meus alunos, eu não gosto de cimento, né? Eu tenho alergia a cimento, né? Mas eu gosto do cálculo, eu gosto de conhecer o movimento da estrutura. Então, é um campo muito bonito e um campo que, para o engenheiro que ama a profissão, isso é maravilhoso. Verdade. Tá? E eu já diria Confúcio, ache um trabalho que você ama e você não vai precisar trabalhar um dia na vida, né? Exatamente. É o que eu sinto trabalhando com estruturas. Cook, sai daqui, vai passear. Ele quer deitar no meu colo. Tá frio. Tá frio, exatamente por isso. Mas ele tem um aquecedor. Obrigada, Vitor. Gente, vocês têm mais perguntas? Porque se não tiver, nós vamos dar um descanso para a Cristiana, porque você não falou do seu blog. Verdade, você pediu para falar. Bom, além do blog, eu estou aqui com o endereço do blog, vou passar aqui para vocês. Eu tenho também Passa no chat que fica mais fácil. Eu tenho o meu Instagram também, é onde eu faço bastante divulgação de material. O Instagram é totalmente profissional. E esse blog, o Instagram, tudo mais. E também eu escrevo para o blog da engenharia, não sei se vocês conhecem. Uhum. E escrevo também para a Construliga, o blog da Liga, tá? Escrevo para a Liga, eu escrevo mensalmente, para o blog da engenharia semanalmente. E o meu blog também, que é esse que eu passei para vocês, onde eu coloco matérias lá bem interessantes só sobre engenharia. E o meu Instagram, que é @cristianafurlan, posso por aqui? Pode. Aí lá também tem material praticamente diário. Esses últimos dias aqui, Fátima, eu fiz uma cirurgia, estou me recuperando um pouquinho, então estou um pouco quietinha da internet, mas já tô me recuperando. Já deu para fazer a palestra aqui hoje. Eu te agradeço de você ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá? Os meninos estão falando que a palestra foi muito boa, parabéns. Tá? O Jefferson, o Gustavo de Paula também. Então, o que eu tenho para dizer para você? Agradeço muito sua presença. Isso trouxe um up a mais para os nossos alunos. E uma próxima vez, se você, lá dentro do grupo das mulheres da engenharia, a gente vai se falando para poder
se tiver alguma outra coisa interessante e você tiver disponível, tá? E a gente vai fazendo essa comunicação e troca de informação. Exatamente, porque afinal de contas, daqui a pouco eles são engenheiros, né, Fátima? E aí vão ser os nossos colegas, que vocês podem contar conosco para se apoiar, ninguém precisa fazer nada sozinho, a gente está aqui para se ajudar, se apoiar, tanto enquanto vocês estão aí ainda estudantes, a gente poder aqui passar um pouquinho do conhecimento, quanto também depois de formado como colegas aí, contem conosco. Obrigada, Vinícius, Beatriz, que está elogiando também a palestra, Gustavo, Jefferson, obrigada. A nossa coordenadora já está online de novo, ela já estava online, mas ela já voltou. Eu vou passar a palavra a ela para que ela possa fazer o encerramento e as coisas, tá? Um grande abraço e te agradeço mesmo, tá? Obrigada, Fábio. Obrigada, Fátima. Ó, esse é o Cookie, ó. Obrigada, Cookie. Eu agradeço a sua participação, Cristiana. Espero que nos próximos eventos você esteja conosco. A sua palestra foi excelente. Obrigada. Você agregou muito conhecimento, muita informação para os nossos alunos, e não só alunos, professores também, né? Que foi uma palestra muito interessante. Eu gostei muito, e eu acredito que todos gostaram. Tá? Obrigada. Então, parabéns para você, continue sendo o que você é, tá? Você apresentou muito bem essa palestra, parabéns mesmo. E muito obrigada. Agradeço aos professores também e aos alunos que participaram. E boa noite. Obrigada a todos e boa noite. Não esqueçam que amanhã nós temos mais uma mesa redonda, onde vai estar eu e o Perecim, tá? Eu vou falar sobre infraestrutura, o Perecim vai falar sobre saneamento, sobre a nova lei de saneamento, é bem interessante. O professor Roberto não vai poder participar, e eu gostaria muito que vocês estivessem lá e fizessem muitas perguntas, tá? Então, vamos lá, estamos finalizando mais um dia. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Perecim. Boa noite, Perecim. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. E parabéns para a professora Cristina, gostei muito da palestra, viu? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. O Roberto também estava aqui, ó. Oi, Roberto. Boa noite, Roberto. Bezerra. Oi, Fátima. Oi, apareceu a Margarida. Tava escutando aqui, interessante a palestra, legal. Amanhã vai ter a de... Aqui você vai estar na mesa, né? Mas amanhã vai ter uma de uma colega minha lá de Campina Grande, sobre sistema descentralizado de tratamento de esgoto. Aí, se você puder divulgar, vai ser um tema bem interessante, que é o da Catarina. Mas você vai... Acho que eu vou divulgar meu concorrente. Não. O aluno vai e escolhe, Roberto. Eu acho que a gente tem bastante gente. Hoje a Cristiane chegou a ter 97 participantes. Não, foi bacana. muito bom. Tá? Tá certo, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Roberto.